Pessoal, queria muito esse papo. Por favor, fiquem... Não vamos sentar aqui. Vocês ficam aqui, por favor, as duas. Esse papo é muito importante porque falar de beleza e falar de creator economy são duas coisas que não dão mais para se desvincular, né? São realmente a beleza e a economia criativa, elas andam muito conectadas. E eu acho que a Avon faz um trabalho muito forte em cima disso. Quando você vai ver a rede social da Avon, ela é praticamente uma rede social humanizada. Tem muita influência, que fala de diversas formas, estão em vários festivais. E eu queria entender, Ju, como foi que esse movimento foi aquecendo? Foi a partir da pandemia que a coisa pegou tração mesmo? E como você vê hoje o cenário da Creator Economy? Bom, primeiro, boa noite. Prazerzaço estar aqui. A Avon ela foi uma das marcas precursoras de beleza a usar influenciadores. A gente vem usando já mais fortemente desde 2016, né, essa estratégia com influenciadores. Uma marca aí centenária, né, uma marca de 138 anos no mundo, no Brasil 70 anos. E poucas marcas têm esse tempo, ainda mais nesse mercado que pulsa por inovação, por atualização. Então é crucial, né? Se você quer sobreviver num mercado de beleza, você tem que se modernizar e se atualizar. E a parte de influenciadores, para a gente, é um pilar mega importante para isso, porque é como a gente consegue ser relevante como marca e estar atualizado. O que a gente vê, né, internamente? O Creator Economy ele é um boost para a venda direta. Né? A gente sabe que o coração da Avon são as consultoras, né, que vendem, mas cada vez mais digitalizadas. E como que o influenciador acaba entrando nessa conversa aí de negócio? Né? A gente começou a formar influenciadoras dentro da nossa rede. As consultoras que viram influenciadoras. Exatamente, a gente chama CBIs, né? As consultoras de beleza influenciadoras. E a gente dá treinamento para elas, prepara para que elas consigam fazer cada vez melhores conteúdos, mas tem as também que vão de uma forma orgânica. E elas começaram a usar as redes sociais também para vender. Estava até falando para a Estela agora há pouco, agora não é mais o catálogo, né, da Avon. Eu ia perguntar isso também. Ele existe, óbvio, e o povo adora raspar um pulso naquela revista para sentir o cheiro das fragrâncias. Mas o catálogo agora são os conteúdos. Né? Então, assim, é muito mais relevante para o cliente final, para o consumidor, ver o influenciador falando do produto, testando, falando da textura do produto, experimentando ali ao vivo, falando dos benefícios do produto, coisa que antes era intangível, né? Estava escrito lá no catálogo, mas apenas, né? Você não pegava ali, o produto não via. Então, estar ali no meio desse conteúdo passa o lugar do influenciador para a nossa marca, não mais um influenciador de mídia, mas sim parte do negócio. Muito bom. Então, o influenciador ele é parte da construção da venda. Por isso que ele é importantíssimo para a gente. Né? E aí a gente fala tanto dos influenciadores famosos, grandes, enormes, como dos nanos influenciadores que trazem uma verdade ainda maior ali do produto e um depoimento mais honesto, né, e que o consumidor percebe, como das próprias consultoras. Então, é tudo muito interligado, integrado, exato. Estelinha, dentro do cenário de agência, né, falando de estratégia, falando dessa construção de estratégia, a gente começa a perceber, obviamente, um movimento há muito tempo que a agência faz, e se ela não se movimenta, ela não está up to date, e vocês conseguem fazer isso de uma forma muito bacana, muito rápida também. Em que momento a influência começou a fazer uma parte tão crucial que não dava mais para ter um núcleo desassociado, que ela fazia parte já do contexto criativo? Não é porque eu estou com a Ju no palco e com a Avon, mas eu acho que a nossa história foi uma simbiose, eu acho, da agência, né, da VML com a Avon. A gente entendeu que essa força estava acontecendo, a gente estava naquele momento de consideração de marca, né, a Avon precisava se reinventar e aumentar a relevância, a consideração, e nada melhor do que isso, do que as redes sociais. E a gente entendeu que a gente poderia ter estratégias que nasciam ali e não precisavam terminar ali. Né? Eu acho que foi esse lugar. Assim. A gente começou a desenhar estratégias para a Avon a partir da influência, a partir das pessoas. A gente começou a mudar toda a linguagem também. Acho que teve um ato de coragem enorme, né, da marca, de criar novos códigos também. Porque acho que a partir do momento que a gente está falando, né, de uma rede que é viva, e não só de uma voz da marca, um tom de voz, o guide, a gente tem que ser mais aberto.
né? E acho que a Avon teve essa coragem de se abrir e deixar as outras pessoas entrarem. Então, acho que a gente foi uma das primeiras agências com parceria com uma marca a co-criar. A gente começou a entender que co-criar era uma estratégia, uma fórmula de sucesso. E ali ainda no âmbito, né, agência e cliente, trazendo os criadores, trazendo pessoas que ainda nem estavam em destaque, né? A Pablo, por exemplo, na época não era famosa. A gente começou, Pablo, né? Isa, exatamente. Então, e daí a gente foi imigrando, né? Para os nanos, para os micros, para as consultoras, enfim. Eu acho que esse lugar da marca de olhar de igual para igual, né? E falar assim, eu só vou ser se vocês estiverem junto comigo, foi o sucesso para a gente conseguir se reinventar enquanto modelo de estratégia, de agência e também de marca, né, Ju? Sim, exatamente. Ju, assim, uma coisa que é muito forte, na minha opinião, em relação à marca, é a brasilidade dela. Né? Quando a gente fala de Avon, a gente não fala só de uma marca nichada, a gente fala de uma marca que a brasileira consome. E eu acho que o trabalho que as consultoras fazem, como as principais influenciadoras da marca, no dia a dia, na boca a boca, na revista, que sempre foi um core muito forte de vocês, ela conseguia espalhar isso de uma forma muito potente. Então, todo mundo sente que a Avon faz um pouco parte da sua cidade, da sua casa, porque ela fica perto de você, porque literalmente ela entra na sua casa para ver os produtos e mostrar tudo isso. E vocês também têm hoje essa venda direta. Eu acredito que sejam estratégias diferentes, obviamente, né, de você vender direto e você vender através dos consultores. Mas qual que é o papel hoje da brasilidade, dos sotaques, do regionalismo dentro da Avon e de que forma vocês entendem a importância de um influenciador regional nesse contexto? Não, ótima pergunta. Bom, primeiro que é isso mesmo, né? O que a gente vê em todos os estudos que a gente faz, que a Avon, ela faz parte da cultura popular brasileira, apesar da origem dela ser americana, mas o brasileiro abraçou essa marca e ela faz parte realmente da história de muitas pessoas. Você pergunta para as pessoas, você lembra da Avon? Assim, é quase 100% de awareness, uma marca super conhecida e que, de fato, fez ou faz parte da vida de praticamente todas as pessoas. Quando a gente faz o recorte regional, né, somos vários Brasis, e uma marca que é tão pulverizada pelo Brasil inteiro, é super importante que a gente, na escolha dos nossos influenciadores, a gente passe a verdade que essa marca tem. E para passar essa verdade, quando você vai falar de um Nordeste, por exemplo, é muito importante que você tenha ali pessoas que realmente representem aquela região. Eu trabalho na marca há muitos anos e a gente já teve momentos lá atrás, coisa de mais de 15, 20 anos atrás, de ainda ter uma influenciadora para falar com todo mundo. Mas isso não funciona mais, porque a gente sabe que o consumidor ele quer verdade. Porque, na verdade, ele quer relevância. É a conexão, né? É a conexão As pessoas, antigamente, você na publicidade colocava em um canal e espalhava para todo mundo, porque estava todo mundo assistindo aquele lugar. Isso. Hoje, as marcas precisam chegar às pessoas, mas elas precisam despadronizar para conseguir se conectar, porque é muito esse olhar de conexão, de se identificar. E quando a gente fala de sotaque, não só sotaque de regional, mas de linguagem, né? Porque o sotaque, por exemplo, de um gamer é diferente do sotaque da beleza, né? E essa linguagem ela é muito potente quando as pessoas se conectam com elas. E eu acho que vocês fazem isso de uma forma brilhante também, porque eu sempre consigo ver essa multicultura e diversidade nos lugares que vocês estão e a forma como vocês colocam. Mas um ponto também que eu acho que é muito legal para chamar a atenção, e eu ia perguntar para a Estelinha também, é como uma marca centenária, como a Avon, e aí com olhar de estratégia, consegue andar em todas as gerações. Porque eu vou falar, a minha avó consome Avon. Né? Isso é muito. Nós nordestinos temos um hábito familiar, geracional. Mas é muito interessante saber que a minha prima, que tem, sei lá, 15 anos, cria desejo pela marca. E aí é muito difícil, hoje em dia, uma marca conseguir ser jovem com tantos anos, né, de vida. Qual que é a estratégia de você conseguir se fortalecer e estar sempre sendo próxima das novas gerações que surgem? Agora a geração alfa, né, já tá começando a ter poder de consumo mesmo e determinar o consumo. E a gente falava muito de geração Z. E a alfa já chegou. É muito rápido, né? Acho que é uma ótima pergunta, Vini. Acho que independente da geração, as pessoas querem verdade. Eu acho que o gancho da Ju é isso, assim. Não importa se você é de alguma geração ou de outra. A gente está sempre querendo a verdade das pessoas e das marcas. Eu acho que quando a gente sabe o porquê que aquela marca existe, qual que é o propósito dela, então a Avon acredita num mundo melhor para as mulheres, é um mundo melhor para todo mundo. Independente de qual geração você
aquilo é um trilho que você tem. Você vai entender por que aquela marca vai acordar e vai dormir todos os dias. Isso feito, né, e combinado, né, entre cliente e agência ajuda muito a gente a começar a descer uma estratégia. A partir dali, a gente, né, cria planos específicos com segmentos diferentes, com audiências diferentes, com praças diferentes, e a gente começa a atender diferentes clusters para atender diferentes gerações. Então, a gente tem que entender que eu, Avon, né, ou eu, qualquer marca que eu seja, eu vou atuar diferente, mas eu vou manter a minha essência, eu vou manter a minha verdade. Então, vai ter uma coisa comum entre todas, independente da geração que você vai conseguir ver a mesma Avon, mas é quase como se ela fosse numa outra embalagem, que essa embalagem é a linguagem. Né? Essa embalagem são os códigos, às vezes é a gíria, é um emoji que você usa, ou é por onde eu chego. Então, é isso. Eu acho que o ecossistema de uma marca, ela abre portas para muitas gerações entrarem, né? Mas a essência dela precisa ser a mesma. Sim. Independente da porta pela qual você acessou a propósito marca. Que ela carrega, né? Eu acho que uma coisa que a gente faz, que é muito legal e muito pioneiro também nesse mercado, a gente também não escolhe os influenciadores apenas, influenciador de beleza nessa classe social, com essa idade. Não. Os nossos targets são lifestyles, comportamento, o tipo de conteúdo que ele faz, porque tudo isso muito bem orquestrado e amarrado constrói uma relevância ali para uma conversa muito interessante para a marca. Uma marca dessa, massiva, popular, que muitas pessoas conhecem, para a gente ser relevante, a gente tem que estar dentro da conversa. E para a gente não interessa só um influenciador que fala de beleza da nossa marca e de várias. Para a gente interessa muito um influenciador que tem um estilo de vida, que conversa com o público que consome a nossa marca. É a criação de comunidade. Exato, exatamente. E a gente foi uma das primeiras marcas, junto com a VML, de criar estratégias de influenciadores com comunidades. Como a gente cria essas comunidades e como elas, intercaladas e conectadas, fazem com que esse grande ecossistema fale de nós. A soma, né? Exatamente. E eu acho que tem até um método para agregar, que a gente criou um score. Né? Que muito legal isso mesmo. Que é o nosso Avon Score, que a gente entendeu que, independente, a cada plano vai ter um grupo de pessoas que vão influenciar aquele objetivo que eu preciso atingir. Então, a gente criou critérios, né, que a gente... É isso, para cada campanha eu vou ter um score para cada influenciador, criador, que a gente vai selecionar de acordo, não só com o demográfico, mas com o psicográfico, com atitude, com alcance, com não alcance, ou com o objetivo daquela campanha. Então, é uma magia que, né, não é única para todo mundo. Não dá para ter uma única receita o tempo inteiro, né? E é uma marca assim que ela tem muitos segmentos, né? E muitas submarcas. Então, pegando um exemplo aqui, a gente tem Renew no portfólio. Estou vendo o time de Renew ali, lembrei. A gente tem Renew no portfólio. Para essa marca, é importante falar sobre tecnologia, sobre inovação, sobre ativos. Então, a gente vai buscar influenciadores que falem sobre isso. Não só o influenciador de beleza, mas também quem é essa mulher que consome essa marca, o que ela gosta de fazer, onde que ela está, como que é o estilo de vida dela. Eu quero que ela fale da minha marca. Ela não precisa ser uma especialista de beleza, mas ela é uma mulher potencial de consumo ali para essa marca, então é relevante que ela fale e que ela entre nessa comunidade e fale desse produto. Então, é um composto, entende? Sim, acaba que a soma que faz o negócio dar certo, né? Nada é muito isolado. Uma coisa que é uma tendência muito grande que a gente tem visto agora é o trabalho de marcas de beleza e de marcas de forma geral apostar mais em review, né? E trabalhar com UGCs, né? Que conseguem trazer esse review. E a gente começou a perceber, e a gente estava tentando entender de onde é que tinha surgido isso tudo, é que cada vez mais o TikTok é uma ferramenta de busca. Então, as marcas agora, quando vão lançar um produto, elas começam a fazer trabalhos de UGCs para poder criar base de pesquisa no TikTok, para quando a pessoa for validar aquele produto, ela colocar na pesquisa, já tem lá um monte de gente que viu em primeira mão e já endossou esse produto ou não. Quais são as tendências no olhar de vocês que a Creator Economy vai caminhando? Porque a gente vai trabalhando muito hoje em dia, cada vez nasce nova plataforma, a gente fica louco, a gente tem que se adaptar e etc e tal. E os influenciadores mudam muito os tipos de discursos, formatos e tudo mais. Mas o que é a tendência de influência para vocês? Olha, eu acho que a grande mudança e a grande tendência que está aí é um pouco do que eu falei da mudança do influenciador ser uma mídia para ele ser parte do negócio.
Então, o que isso significa, né? Você ter a venda ali acontecendo a hora que ele estiver fazendo conteúdo, né? O TikTok Shop acabou de chegar. A gente, esse espaço aqui, basta andar por ele, você vê o tanto de lugares para as pessoas gravarem conteúdo e vender produto. Né? Isso já é uma super realidade fora do Brasil e está chegando aqui muito rápido. Muito rápido. E aí eu acho que esse é a grande mudança, né? O influenciador como parte do negócio. Então, ele faz parte do ecossistema, seja ele fazendo conteúdo e já vendendo o produto ali, ou ele co-criando com as marcas também produtos, ou formas de falar sobre os produtos. Ele é parte inerente ali do negócio. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade, né? É isso, assim, antes era uma revista impressa do que a marca acreditava e colocava ali os benefícios do produto. Agora, o catálogo são esses conteúdos que esses influenciadores fazem e o que eles falam sobre os nossos produtos, né? E é isso que o consumidor está buscando. Ele não vai buscar a informação apenas no catálogo, mas sim na forma que ele vai consumir os conteúdos nas redes sociais. Eu acho que essa é a grande mudança mesmo, da mídia para a parte do negócio. Para você, Estelinha. Ai, muita coisa, né? Mas eu acho que eu ressaltaria a história da gente entender que o social, o digital, os influenciadores, eles são o começo, o meio e o fim. Porque acho que em determinados momentos assim da maturidade da nossa relação com esse universo, a gente foi classificando eles. Então eles são um fim, eles são um porta-voz. Eu vou lá e compro, né, Você está falando de jornada, né? Exato. Então ele vai lá só, de repente, tentar vender a minha história de marca, o meu produto. Ele entrou no final do processo. Depois a gente começou a entender que, não, peraí, ele pode ter uma parte de cocriação com a gente. Então, vamos convidá-los para a gente participar da mesa, a gente divide o briefing, a gente cocria e até desenvolve produto. Né? Que isso aqui também a gente fez e acho que foi lindo. Assim. Então, como que a gente chama para esse espaço quase que fabril mesmo, né? de entender o que a gente precisa criar enquanto marca para atender novos públicos. E eu acho que tem uma outra evolução que nem você comentou de UGC, é um mar de insights e de dados. É o começo do começo do começo das nossas histórias. Então, review, por exemplo. Quando a gente imaginou, né, que o review parecia ser a última história que a gente nem olhava, ou se olhava de forma fragmentada. Cara, agora o review ele virou um negócio... Ele veio na frente, né? É um portal. Que doideira, é verdade. Portal. Eu não tinha então, pensado ele desse está no jeito. começo do processo. Assim. Então, eu vou começar a minha estratégia através de analisar os comentários, os reviews e quiçá, colocar criatividade ali. Então, até olhando para o Dudu aqui, né, na criação, assim, talvez as nossas criatividades não sejam o fim disso tudo, talvez seja no começo. Então, como que eu influencio e crio a partir de comentários e faço dali uma loucura que vai nunca ter sido feita antes, por exemplo. Então, eu acho que o começo e meio e fim, assim, a gente entender que a gente tem uma jornada inteira de possibilidades de estratégia e de criação e não só um pedaço dela, sabe? Acho que em determinados momentos a gente ficou muito focado em partes e eu acho que agora tudo é possível e está aqui para a gente. Eu acho que a gente já entendeu o valor, né? Acho que não se discute mais o porquê ou não porquê, ou converte ou não converte, faz sentido ou não faz, mas isso vai alterar meu tom de voz, vai quebrar meu guide de marca. A discussão não é mais sobre essa, né? É cada vez mais como eu consigo integrar esses dois ecossistemas em um. E eu acho que essa integração desses dois universos de marca, agência e criadores, ela tem que ser nessa jornada. Entender que ela é um time estendido, né, do começo ao fim, onde a gente pode co-criar não só um produto, mas, de repente, co-criar ali da onde eu começo uma estratégia. Sim. Né? E falando de varejo, né, assim, agora trazendo mais essa pegada de sell-out, de resultado, de mensuração, como que vocês analisam hoje de fato, um poder de sell-out, ou o influenciador não está nesse lugar, ou está nesse lugar? De que forma isso traz para o varejo um efeito mais de mensuração e de efeito mesmo? Não, está super nesse lugar, né? Eu acho que tem várias formas dessa mensuração e elas são cada vez mais super relevantes para nos guiar como estratégia também. Acho que uma delas, live commerce. A gente está falando muito disso cada vez mais e isso é um sell-out ali na hora, né? Um influenciador. Mais que imediato, né? Exato. Instantâneo. A gente acabou de fazer uma do Dia do Batom, né? Que foi um sucesso. Eu vi. Foi bem legal. E com narrativa, que isso é muito legal.
A gente criou ali, né? A agência trouxe como ideia criativa uma bolsa de valores, né? Que é a bolsa Foi de muito valores bom. do Foi batom. muito Foi bom. genial. Incrível. Foi genial. Foi uma super sacada. E aí, a partir daí, a gente fez um monte de conteúdo, né? Com vários influenciadores com esse tema, até culminar na live commerce. Então, como que a gente amarrou tudo isso para ter uma venda ali acontecendo. Mas, para além disso, né, tem várias ferramentas que a gente mensura, né? Por exemplo, a fidelização, né, de um cliente que entrou lá no nosso site, comprou, quanto tempo depois ele volta. CRM, que é uma ferramenta, assim, fundamental, né? Como que eu pego essa pessoa que foi lá e comprou um batom, mas eu sei que se ela compra o batom, ela também compra a máscara. Então, eu vou lá, máscara de cílios, eu vou lá e vou impactá-la com CRM, com um anúncio de máscara, de alguma forma, e entender a jornada dela até quanto tempo ela volta para a nossa loja. Cupons. Também, né? Os influenciadores trabalham muito com cupons e a partir desses cupons a gente consegue mensurar também o quanto aquele influenciador é relevante para a minha marca, o quanto de fato ele me traz de tráfego. E cada vez mais a gente escolhe influenciador não mais por seguidores, é por compra. Quanto ele faz com que a minha marca venda? E não mais quantos seguidores ele tem. Então, essa mensuração ela acontece mesmo na ponta e vocês analisam isso e isso faz com que você renove com o influenciador, que você mantenha Exato. ele, porque ele trouxe esse tipo de efeito. Ele trouxe um tráfego diferente, ele trouxe uma comunidade, ele furou minha bolha. Eu falava só com o público, de repente eu trouxe aquele influenciador e ele furou a bolha que a marca estava e a gente começa a expandir para outros públicos. Então, tem uma série de formas, mas, assim, não existe hoje escolha de influenciadores sem olhar dados que sejam relevantes para o negócio. Muito bom. Quer complementar? Eu quero, acho que vale. Eu fiquei muito na cabeça com a história da Sofia na live, né? Assim, sim. Porque acho que tem um lance do tempo real. Live, obviamente, é um tempo real, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente fica ali na expectativa, mas eu acho que tem um compromisso, né? De a gente criar também na hora. E a criadora também. Então, a Sofia, ela nessa live do mês do batom, né? Ela previamente avisou a audiência dela que teria a live. Ela aqueceu o público, né? Então assim, veio dela isso. Eram quatro influenciadores. Ela fez toda a diferença. Ela fez toda a diferença. A hora que todo mundo ficava, cadê a Sofia? Quando a Sofia vai entrar? A hora que ela entrou, a audiência dela já estava sabendo, já estava ali assistindo do começo. Não, fanbase, né? Ela ativou a fanbase mesmo. Ela ativou, entendeu? Então, acho que isso é maravilhoso. E essa fanbase gerou fluxo para o nosso site. Foi o pico ali. Genial. Então, isso você vê realmente na veia. Ali, na hora. Ao vivo, você está vendo, aí você tem que reagir, você pode ter um cupom novo ou não. Você começa a ver... E falando de timing, uma coisa que tem me chamado bastante a atenção é o movimento que a Avon está fazendo em relação a escolhas de timing muito corretos. Por exemplo, rolou uma super polêmica em relação à questão do podcast. Super. Né? Vênus, podcast, etc. e tal. E quando vai ver, a Avon ela é responsável por levar a Camila para o podcast certo. Isso gera um efeito PR bom muito grande. Como que funciona esse processo criativo e como que vocês conseguem agir com timing para poder fazer isso virar e botar na mesa mesmo? A gente tem um grupo no WhatsApp. São pessoas por trás. São pessoas por trás, exato. Que chama Pautas Quentes. Boa. E, assim, está proibido falar de outro assunto ali. Ele é só para isso, para a gente também não perder o foco. Né? E não perder o time da pauta quente. E muito é um grupo cliente-agência. E cada vez mais essa junção cliente-agência, o cliente na tomada de decisão. Essa proximidade, né? Exatamente. E vivendo a agência vivendo a marca e o cliente, né, no caso, estando ali muito aberto para as ideias rápidas que a agência traz e vice-versa, né? Então a gente troca muito, mas às vezes vem do cliente, vem às vezes de um estagiário do meu time, e como que a gente leva isso e faz isso acontecer? E todo mundo embarca quando a ideia é boa. E aí quando a ideia é boa, ela acontece rápido. E é isso, assim, eu acho que se tem um segredo é essa proximidade, né, e esse trabalho em equipe nosso. Eu achei genial, inclusive parabéns. Achei genial o timing, assim, sabe? E a forma como isso rendeu na mídia, né? A forma como essa mídia orgânica ela veio de uma forma quente e a gente já percebe a temperatura como a mídia compra essa ideia.
Acho que um outro exemplo também foi o Morango do Amor, né? O mundo falando do Morango do Amor e, pô, a gente tem o Morango do Amor da vida, né? Que é o primeiro batom de muita gente, que é o moranguinho. Como não entrar nessa trend? E aí foi também uma comoção, pessoas achando que a gente estava lançando o batom, e não, é um batom que já está no portfólio, mas a gente pegou o time certo. Mais que isso, eu lembro também, vocês pegaram não é a Ellen Ganzaroli, mas era a sósia dela, né? E foi ali naquele momento que ela explodiu. Cara, você vai ver o engajamento daquele post, você fala, o que é isso? É o timing, né? É o olhar de timing. E como a marca está aberta para entrar nessas conversas, né? Isso é muito, muito potente. E aí, ao mesmo tempo, você tem uma marca com milhões de seguidores, que tem mais seguidor do que os próprios influenciadores que ela contrata. E aí você começa a perceber que a marca ela cumpre um papel muito grande de veículo também. Em que momento vocês começaram a perceber e falaram assim, cara, olha a nossa base, que responsabilidade a gente tem aqui? Né? E de que forma vocês levam para a audiência, para a comunidade que vocês criaram, esse senso creator de ser. Porque vocês, a gente já falei isso outras vezes, marcas que não se tornarem creators perdem para creators que viram marcas. De que forma, em que momento vocês perceberam, putz, a gente é muito creator? Olha, eu acho que a gente sempre vê o copo meio vazio nesse aspecto, para ser honesto. Que bom, né? A provocação. Exatamente. Então, isso nos desafia a querer mais e a querer estar nessas trends, nessas conversas, né? Então, a gente tem bastante seguidor, sim, mas a gente sabe que pode mais, que pode chegar ainda mais. Até porque o conforto não combina com inovação, né? Exatamente, esse é o ponto. Então, não é um lugar... de conforto, acho que usando essa palavra, não é um lugar de conforto, a gente acha que precisa mais. E o que a gente busca é isso, assim, para a marca estar presente até hoje na vida das pessoas e das gerações, como você trouxe, ela tem que estar aberta a essas conversas novas, né? E ela não se fixar num tempo dela ou em algo que deu certo. O mundo muda muito rápido e as coisas vão sendo atualizadas e a gente tem que embarcar nessas novas conversas. E eu acho que é isso, assim, cada vez mais trazendo novos creators, o creator da vez, do assunto da vez, e estar aberto para eles. E eu acho que está aberto também para experimentar, né, Ju? Acho que se pensar muito, você não faz. É o test learn, né? É isso, então, e está tudo bem. Acho que você tem que aprender a nadar, perder o medo, e uma hora você vai ganhar uma velocidade. Algumas você vai virar notícia, trend, né? Se outras não virar, não tem problema. Pelo menos você está ganhando fluência. Né? Acho que até como experiência de times. E eu acho que também não fica tão falso quando uma marca... Senão parece que a marca só está entrando naquele momento porque está todo mundo falando. Eu acho que se você tem constância... constantemente eu estou entrando nos assuntos. Constância é uma palavra muito importante. Senão parece que você está só querendo aparecer por aparecer, mas que não é o caso de Avon. A gente sempre está falando. A gente é social. A gente é uma marca que começa e termina ali. E tá tudo bem. Agora, se você não é e de repente você só aparece e sai, aí fica esquisito, sabe? O que me chamou muita atenção também é o movimento que vocês fizeram no Carnaval. Me surpreendeu, assim, porque chegou para mim bastante, até o cross que vocês fizeram com o Itaipava ali naquele momento, que também é um cliente nosso, e assim, fazer esse movimento acontecer, aquilo foi até um pouco, no meu olhar, improvável, mas deu muito certo, as duas marcas juntas com aquele calor e com aquele aquecimento. E aí depois vocês entram no Tardezinha. Né? E aí é um território musical, mas é um território musical brasileiro, né? Que fala para o Brasil de verdade, que as pessoas são apaixonadas. Em que momento vocês avaliam que faz sentido se conectar com outra marca e por quê? Olha, vamos pegar o case da Itaipava, começou no Carnaval, nós tínhamos a mesma embaixadora. Né? A Ivete estava fazendo campanha para a Avon e a gente ia fazer uma ação no trio dela, né, que ela passou nosso batom de longa duração e beijou todo mundo lá no trio e mostrou que o batom não saía. E a gente sabia que a Itaipava estava com ela e a gente entrou em contato e falou, poxa, tem nada mais desagradável do que o batom manchado na latinha, né? Então a gente quer mostrar que o batom realmente não sai e a gente tem a mesma embaixadora, né? Então vamos fazer uma collab aí junto e a gente fez até um espaço também. Eu lembro, no camarote. Um camarote junto com eles, para ativar. E aí a gente entendeu que fazia muito sentido, até porque era a mesma embaixadora. Isso já era o elo entre as duas marcas, né? E duas marcas populares. Isso também era muito... A sinergia de público, né? De público, exatamente. E agora no Tardezinha eles também patrocinam e nós também, e a gente repetiu
a ação até no Tarzinha de Campinas, a gente fez essa collab com eles, e de novo foi um sucesso, as pessoas comentam, gostam, porque é isso, assim, né? Tem o produto entrega mesmo, que ele promete, e quem não gosta de tomar uma cerveja no meio de um show de pagode... Genial. E que o batom saia. Então, tem tudo a ver contar essa história e duas marcas muito, muito sinérgicas. E para vocês, Tarinha, assim, no olhar de agência, quando vocês sugerem essas conexões de marcas, porque na verdade é mais do que conexão de marca, é junção de comunidades. Sim. Né? São comunidades que se conectam dentro desse contexto, né? Sim. Eu acho que a forma como a gente trabalha ajuda muito, né? Assim, porque a gente fala que uma marca ela não pode tirar férias, ela não pode trabalhar por quarter. Nem a gente não se desliga nunca, porque a gente vive a marca e as oportunidades aparecem. Ao aparecer, esse grupo de WhatsApp ferve e a gente começa a co-criar tudo ali. Então, eu acho que é assim, acho que quando você sabe por que você está acordando todos os dias com aquela marca, você olha o mundo nessa lente. E a partir dali as ideias vão surgir, as oportunidades também. Com intimidade com o cliente você cria, com agilidade também você implementa. Então eu acho que é a gente saber qual que é o nosso trilho, sabe? O trilho estratégico vai ajudar todo mundo a seguir o mesmo caminho, a validar e, enfim, abraçar a oportunidade quando tiver que abraçar. Olha, nosso tempo voou. E eu queria agradecer mesmo. A Estelinha é uma grande amiga minha, que obrigada. Abriu muitas portas para mim e sempre abre. Não, e você nos ajuda muito. A gente está junto, se Deus quiser, por muito tempo. Sim. E agradecer você, Ju. Obrigada. Aprendo muito, lhe acompanho no LinkedIn, acompanho mesmo. E eu acho tão legal, e até era uma das perguntas que eu ia fazer, sobre esse envolvimento nosso em ir para frente, né? Para ser embaixador também da nossa marca, que a gente trabalha todos os dias. E parabéns, você é essa pessoa, pelo menos para mim. Chega muita coisa de Avon, porque eu acompanho. E eu acho isso muito legal, de ver esse movimento e de ver que as pessoas realmente vestem a camisa nesse lugar. Eu quero agradecer de verdade. É uma honra ter você aqui. Não, a honra é toda minha, imagina. Foi um prazerzaço. Amei te conhecer também. Obrigada. Que bom, gente. Obrigado vocês também. Obrigada. E é isso.